Renan, pena de 20 anos, crime de latrocínio. Quando que ele vai para o semiaberto? É muito comum eu receber esse tipo de pergunta, até porque mudou com o pacote anticrime. O pacote anticrime veio alterar o artigo 112 da Lei de Execução Penal. E a gente vai explicar aqui todos eles para que você entenda tanto para o caso do latrocínio, pena de 20 anos, como dos outros casos. Porque antes se dividia de uma forma mais simples, era 1/6 para crime que não fosse hediondo e 2/5 para crimes hediondos, se fosse reincidente 3/5. Mas agora a lei mudou todas as porcentagens de progressão e vamos ver aqui como ficou. Então ficou 16% da pena, ou seja, é o mínimo, né? Se ele for primário e o delito tiver sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Por exemplo, furto. Então, um furto seria só 16%. 16% vai dar mais 1/6. 20% se o sentenciado for reincidente em crime cometido sem violência. Então o cara furtou de novo. Ele já é reincidente, mas o crime é sem violência, sem grave ameaça. Então é 20% da pena, tá? 25% da pena caso o condenado seja primário e o delito tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então aqui um caso, por exemplo, de roubo. Um roubo tem violência, grave ameaça, mas ele é primário, então é 25%, 1/4 da pena. 30% quando se tratar de sentenciado reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, no caso de roubo de alguém reincidente, vai ser 30%. 40% da pena se a condenação dele for a prática de um crime hediondo ou equiparado. E se ele for primário. Então, se ele é primário, já é 40%, que é o antigo 2/5. Então, ficou igual, na verdade. Então, mas ele tem que ser primário e um crime hediondo ou equiparado. Um exemplo, tráfico. O tráfico que não é privilegiado, ele é equiparado. E aí ele vai ser um crime hediondo. Agora, se ele for condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte, que é o caso, hein? Sendo agente primário, vedado o livramento condicional. Então é o caso da nossa amiga aqui. Se a pessoa era primária, então, com o caso do latrocínio pela pena de 20 anos, com certeza consumou a morte, né? Então, seria 50% da pena. 50% de 20 anos, 10 anos. Claro que pode ser menos ainda se ele trabalhar ou estudar pelo Instituto da Remissão, ou seja, 3 dias trabalhados ou estudados tira 1 dia da pena. Aí tem outra questão. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de delito hediondo ou equiparado. É 50%. Condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. 50%. Aí 60% da pena. Se ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Que é o 3/5. Era o antigo 3/5, né? Então, 60% da pena se ele estiver cometendo novamente um crime hediondo. Veja, o primeiro crime tinha que ser hediondo, o segundo também. 70% da pena se ele for reincidente em crime hediondo com resultado morte. Então, no caso da nossa pergunta aí, se a pessoa já tiver sido condenada anteriormente por um crime hediondo com resultado morte, então ele só vai progredir com 70% da pena, ou seja, 14 anos. Mais uma vez, pode diminuir pela remissão. Ok? Consegui responder? Comenta aqui se você já sabia dessas porcentagens diferentes que a lei do pacote anticrime trouxe para as progressões de regime e eu espero que tenha esclarecido para todos que tem algum crime e quer saber qual é a progressão dele.